E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é professor Anderson Santana, faço parte aí do corpo de professores do canal Tópicos da Matemática e curso online Tópicos da Matemática e venho aqui apresentar a você a resolução da prova discursiva da UERJ, que também é válida para o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, do ano de 2019, com ingresso em 2020, tá? Esse é o início de um projeto aí audacioso que o Tópicos da Matemática está apresentando aí a você para te ajudar para o candidato que vai fazer a prova discursiva de matemática da UERJ, para você que quer fazer parte do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, tá? Nós estamos aí com um projeto muito audacioso, tá? Que nós viemos apresentar a você através dessa solução dessa prova de matemática realizada em 2009. Tá legal? Então vamos resolver essa prova inteira, sem mais discussão. Primeira questão vai aparecer aí para você na tela. No gráfico a seguir, estão indicados os valores de temperatura em graus Celsius registrados no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em setembro de 2018. A partir dos valores diários registrados, calcule a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima em graus Celsius ocorrida em um mesmo dia. Bom, pessoal, reproduzir aqui no quadro a tabela, a figura, o gráfico, né, dessa primeira questão. Tá legal? Esse gráfico aqui, ele representa os valores das temperaturas em graus na cidade, no bairro de Pinheiros, de São Paulo, tudo bem? E o que ele pede para nós? Ele pede que a gente determine a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima ocorrida nesses dias, tá certo? Então, galera, essa questão nada mais é do que a gente calcular as diferenças entre as temperaturas máxima e mínima em cada uma dessas datas. Feita essa diferença, verificar qual foi o resultado de maior valor. E aí nós temos a máxima diferença. Tá certo? Então vamos lá. Então o primeiro cálculo que nós vamos fazer é no dia 4 de setembro. Então em 4 de setembro, a diferença entre a temperatura máxima, que foi 18, menos a temperatura mínima, que foi 11, dá como resultado 7. Certo? Vamos nessa. Então, no dia 10 de setembro. No dia 10 de setembro, a diferença entre a temperatura máxima, que é 24, menos a temperatura mínima, que é 14, deu como resultado 10. Então, por enquanto, a maior diferença é 10. Vamos ver se isso ocorre, se essa é a maior diferença mesmo. Então, em 16 de setembro. Então, o que nós temos em 16 de setembro? Temperatura máxima 27, temperatura mínima 15. Então, essa diferença deu 12. Ultrapassou a que nós tínhamos calculado anteriormente. Então, vamos lá. Faltam 2 períodos. Em 22 de setembro, vamos nessa. Temperatura máxima 29 graus, menos a temperatura mínima 18 graus. Isso dá um valor de 11. E, por fim, o último valor para nós verificarmos na data de 28 de setembro, sim, temperatura máxima 22, temperatura mínima 19, 3. Certo? Então, dentre essas diferenças, a maior que existe, e é isso que ele pede, não é? A maior diferença, conclusão, a maior diferença é quanto? É 12. Então, primeira questão da prova discursiva aí da UERJ Corpo de Bombeiros tem como resposta maior diferença
12. Tudo bem? Então nós vamos resolver todas as 10 questões. Está aqui a primeira bem bonitinha para você, tá certo? Então aguarde aí a questão de número 2.